porque o mal que ele está me causando é pior do que o mal que o meu filho Absalão me causou. Ele foge para a cidade de Abel. A cidade de Abel tem duas características predominantes. A primeira, ela é a mãe de Israel, a geradora de filhos para Israel. E a segunda, ela é a conselheira de Israel. Todo problema se buscava solução, conselho na cidade de Abel. Eles chegam, colide contra o muro. E o texto diz que uma das mulheres sábias de dentro da cidade, ela deu um grito. A Bíblia não diz que grito foi este, mas diz que esse grito desarmou o exército, paralisou o exército, aniquilou um exército em fúria. A pergunta é: que tipo de grito é este, capaz de paralisar o exército? Eu falo sobre 8 princípios da sabedoria desta mulher, capaz de mudar qualquer cenário de morte em cenário de vida. É extraordinário esse livro. O segundo é Viva Acima da Mediocridade. Eu trato sobre as 5 mulheres que mudaram a lei de Moisés. A lei de Moisés tinha um protocolo: mulher não tem herança do pai e mulher não tem herança das tribos. Elas passaram pelo 4º protocolo, por 4 protocolos. E após isso, elas disseram, todos disseram não, mas alguém precisa ser ouvido. E o que ele disser está dito. Moisés foi junto à tenda, Deus desceu e disse: poderia resolver aí embaixo. Apelou para o Supremo: quem resolve sou eu. Vai dar herança da tribo e vai dar herança do pai. Moisés está saindo, Deus diz: espera um instante, levanta o ponto, joga a vírgula embaixo. Por causa delas a história das mulheres vai mudar. Mulher vai ter direito à herança do pai e à herança das tribos. Como mudar protocolos? E um que eu terminei há pouco tempo, sobre uma série Legado. Eu trato sobre legado, baseado em Ezequiel 14:14. O texto diz: ainda que estivessem nela Noé, Daniel e Jó, porque ninguém podia entrar nessa lista. Enoque andou 300 anos, não podia entrar. Abraão é chamado de amigo de Deus, não pode entrar. Quem deixaria um amigo fora da lista? Moisés falava face a face com Deus, não podia entrar. Davi, o homem segundo o coração de Deus, não podia entrar. E por que Deus uniu os 3 e ninguém podia entrar? 8 lições eu dou aqui. A primeira é que somente os 3 passaram por um momento de destruição, mas não foram destruídos. Noé pelo dilúvio, Daniel pela cova dos leões e Jó pela furunculose estafilocócica generalizada, os 42 sintomas acênicos da enfermidade que Jó tinha. Não era hanseníase, não era lepra. Então aqui eu trato dos 3 juntos. Depois vem no individual o legado de Noé, depois o legado de Daniel e o legado de Jó. Lá embaixo eu tenho pouquíssimos kits, mas ainda assim continuo abençoando os irmãos. Quer levar o legado, ganha os 2 sobre mulheres, para não haver problema. Aqui de quem é esse kit aqui? Esse é o meu. O do senhor já está aí. Muito bem, vamos ao texto bíblico. Livro dos Salmos, o de número 137. Livro dos Salmos, o de número 137, verso 1, 2 e 3. Está escrito: junto aos rios da Babilônia nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Lembrando de onde? Sião. De onde? Sião. De onde? Sião. Nos salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas. O que foram penduradas? Onde?
onde? Preste atenção no 3. Porquanto aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção, e os que nos destruíram que os alegrássemos, dizendo: cantai-nos um dos cânticos de Sião. De onde? Sião. De onde? Sião. De onde? Sião. Guarde Sião. Volta uma página, 126. Primeiro está escrito: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram que coisa maravilhosa. Aleluia. Estávamos como os que sonham, então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cântico. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Queridos irmãos, o povo de Deus teve 2 cativeiros, ou passou por 2 terríveis cativeiros. O primeiro deles foi profetizado pelo próprio Deus a Abraão, ainda em Gênesis capítulo 15, verso 13. Vocês servirão por 400 anos. Eles foram cativos, ou estavam cativos no Egito. O texto é extraordinário, porque o tempo passa, e a palavra de Deus não é como este copo de água, que tem prazo de validade. A palavra de Deus, ela não falha, ela se cumpre. Passa Abraão, Isaque, Jacó, José vai ao Egito, se torna Zafanete e Paneá. O povo do Senhor desce para o Egito, e no Egito residem em Gósen. E após a morte de José, levanta-se um novo faraó, que não conhece José e nem a história de José. Então inicia o ciclo da contagem do cativeiro. Cativeiro, em suas muitas palavras de significado, o pior delas é a impossibilidade de exercer a liberdade. Lá estão eles, sofrendo, mas o pêndulo do relógio de Deus está tic-tac, tic-tac. Em Êxodo 2:24, o texto diz: e lembrou-se Deus da promessa que tinha feito a Abraão. A expressão lembrou não quer dizer que Deus esqueceu, quer dizer que chegou o tempo de Deus cumprir a promessa que ele tinha feito. Este cativeiro, embora tivesse uma duração de 400 anos, quando Deus os liberta, eles saem com tudo, atente-se a isso: ouro, prata, bronze, vestes e animais. Entretanto, o segundo cativeiro, ele não foi tão tenso e extenso no tocante ao tempo, como no primeiro cativeiro de 400 anos. Este foi profetizado
em Jeremias capítulo 29, verso 10, que ele duraria apenas 70 anos. Porém, o verso 11 é extraordinário, porque ele vai dizer: bem sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, que são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. É interessante notar que este segundo cativeiro, embora ele tenha sido menor no tocante ao tempo, ele foi terrível ao povo de Deus, porque ele se dá em 3 levas. A primeira leva é em 608 a.C., quando os nobres são levados cativos em fila indiana. Neste tempo de cativeiro, Daniel é levado, e não somente Daniel, os vasos de ouro da casa do Senhor também são levados. E não só isso, Ezequiel, o profeta, também é levado. A segunda leva se dá no ano 597, quando eles invadem sem nenhum tipo de resistência. Eles abrem a porta, então eles adentram, e o rei Jeoaquim rende-se, sem criar nenhuma resistência. A terceira leva foi a pior, em 586 antes de Cristo, após 10 meses de sítio, eles abrem a porta. Então eles entram, eles destroem então as portas, que simbolizam justiça, que simbolizam prosperidade, derribam os muros, que representa segurança e proteção. Eles destroem a cidade, que representa sonhos, projetos e ideais. E mais do que isso, eles destroem o Beit Hamikdash, o templo, lugar de adoração, lugar de culto. Neste momento, está tudo perdido para eles. Eles estão no cativeiro. Perceba, sem segurança, sem proteção, sem prosperidade, sem justiça, sem sonho, sem projeto, sem ideais, sem o templo, lugar da adoração, culto e presença contínua de Deus. A situação deles é terrível, mas quando nós olhamos estes 2 salmos, parece que o salmo de número 137, ele tem que estar no lugar do 126, e o 126 está no lugar do 137. E por quê? Porque o 137, ele vai falar do processo, do momento em que eles estão vivenciando. E o 126 vai falar do período da glória, da vitória, do pós-cativeiro. Aqui fica uma lição extraordinária: quem não suporta o processo, não consegue viver o propósito de Deus. Saiba de uma coisa: o tempo está passando, e o tempo de cantar está chegando, para a glória do nome do Senhor. 137 começa a dizer o estado em que eles estavam. Junto aos rios de Babilônia, nos assentamos e choramos. Eles se assentam e choram. E por que se assentam e choram? Porque eles têm lembrança de Sião. Eles não têm lembrança de Israel, nem de Samaria. Eles não têm lembrança de Judá, nem de Jerusalém. Eles têm lembrança de Sião. A tristeza é por causa de Sião. A saudade é por causa de Sião. O verso 2 vai dizer: nós salgueiros penduramos as nossas harpas. Salgueiro era um símbolo poderoso para o povo de Deus.
Em Levítico 23:40, Deus diz: estabeleça, plante, edifique muitos salgueiros, porque quando vocês estiverem em festa, olhar para o salgueiro, vocês vão dizer: Deus fala, Deus cumpre, Deus fala, Deus cumpre, Deus fala, Deus cumpre, Deus fala, Deus cumpre. Porém, aquilo que era símbolo da palavra e do cumprimento da palavra já estava pendurado. Mas o Senhor te traz aqui essa noite para dizer para você aquilo que foi motivo de alegria e hoje está sendo motivo de tristeza. O motivo de tristeza vai dar lugar, porque vai voltar a ser um momento de alegria indizível, quando você nunca teve na tua vida. Pega a harpa na tua mão, minha irmã, meu irmão, porque está chegando um tempo de visitação de Deus extraordinário. O 3 é os ímpios. Estão dizendo: porquanto aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção. Os babilônicos têm status, posição, fama, prestígio, honra, recurso, mas não tem paz na alma, não tem alegria na alma, não tem gozo na alma. Ele olha para aqueles que estão cativos das mãos, mas não estão cativos da alma, e dizem a eles: cantem, cantem a nós. E mais, o texto diz: e os que nos destruíram emocionalmente, psicologicamente, sentimentalmente, financeiramente, estão dizendo: cante. E eles perguntam: para quê? Para alegrar a nossa alma. Porque tem um vazio gigante aqui que as coisas não podem preencher. Mas eles terminam o verso 3 dizendo: cantai-nos. 1:2. Cânticos da onde? De Sião. Até o ímpio sabe que o Senhor está entronizado entre os perfeitos louvores do seu povo. Não deixe de cantar, porque o teu cântico, estremece o inferno e move a mão de Deus. O processo acabou, concluiu. E como que ele se conclui, pastor presidente? Deus usa o ímpio para concluir a proposta dele. Deus lança a proposta dele na mesa de um grande, de um importante, que foi levantado por Deus com um propósito: para assinar um decreto. O nome dele é Ciro. Deus o chama de meu servo, porque está meu mandado. Assina o documento. Assim diz o Senhor: se prepara, porque haverá documentos assinados. Alguém disse que já é causa perdida, mas Deus te trouxe aqui para dizer para você: cante antecipadamente, porque eu vou usar a caneta de alguém que tem influência, que tem poder, para trazer vitória ao teu coração, diz o Senhor. Ciro assina. E eles saem. E inicia o Salmo 126. Ele é dividido em 4 partes.
1 e 2 é uma narrativa. Verso 3, um cântico. Verso 4, uma oração. 5 e 6, uma promessa. Repita: uma narração, um cântico, uma oração e uma promessa. Uma narração, um cântico, uma oração e uma promessa. 1 e 2 é uma narração. Qual é a narrativa desta narração? Quando o Senhor trouxe, porque quem assina é o homem, mas quem traz é o Senhor. Ele está visitando alguém da tua casa, da tua família. Cadeias estão sendo quebradas, grilhões estão sendo quebrados. Haverá libertação na tua tenda. Porque é o Senhor quem trouxe do cativeiro os que voltaram não Israel, não Samaria, não Judá, não Jerusalém. Talvez você esteja pensando: mas onde é Sião? Essa é a pergunta errada. A pergunta correta é: o que tem em Sião? Porque isso é uma palavra profética para nós aqui. Sião não é uma questão geográfica, é uma questão posicional. Deus está te tirando de uma geografia e está te posicionando de uma geografia de desonra para uma posição de honra, de uma geografia de humilhação para uma posição de exaltação. Se prepare, Deus já tem uma posição para ti. Mas atente-se a isso, a um detalhe. Digo à minha igreja que ainda tem o controle dela. Não penses que estás abandonado e nem deixado. Eu sou o Senhor da igreja e cuido do meu povo e cuido da minha amada. Assim diz o Senhor. Seu Deus de Sião. Levante a sua mão e adore ao Deus de Sião. Levante a tua mão e adore ao Deus de Sião. Receba autoridade, receba poder, receba a visita do Deus de Sião.
Onde fica? Sião fica sobre as montanhas altas de Jerusalém. Mas o que tem em Sião? O templo. A casa do Deus de Sião. O fato de chorar, o fato de se lembrar não é do que eles perderam, a não ser o templo. Templo este, que o Deus na inauguração dele, bradou dentro dele, e se fez ouvir fora dele, e a sua voz ecoou entre as nações, quando ele disse: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu do céu perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos, e atentos meus ouvidos à oração deste lugar, porque agora eu escolhi. E a minha mente estará lá, e o meu coração estará lá. Eles sabiam o poder que tinha quando eles entravam pelas portas do templo de Sião. Eles entravam quebrados, mas o Senhor consertava. Eles entravam caídos, mas o Senhor levantava. Eles entravam com causas perdidas, como um rei entrou e disse: Deus, olha o tamanho da carta, é uma afronta, mas é no altar da tua casa que eu entrego. Deus disse: como é que é? Comigo que ele falou? Tá bom, eu vou só enviar um anjo e vou arrebentar 185 mil numa noite só desse exército. É nesta casa, a casa de Sião, que eu e você temos que valorizar, temos que honrar, temos que colocar em primeiro lugar. O texto continua dizendo: então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Preste atenção, eles voltaram, mas não tem segurança e proteção, portas queimadas. Não tem muro, não tem sonho, projeto ideal, a cidade está na ruína, não tem mais templo, mas não tem muro, mas tem o Deus de Sião. Não tem porta, mas tem o Deus do Sião. Não tem cidade reconstruída, mas tem o Deus de Sião. Não tem o templo, mas tem o Deus de Sião. Você você pode ter chegado aqui sem nada, mas se você tem o Deus de Sião, haverá restituição. Volte a rir, volte a cantar. Eles cantam e riem. E alguém está dizendo, está cantando, está rindo porque não tem nada. Eu não estou preocupado com o que eu perdi. O meu negócio é o Deus de Sião. É uma vírgula. Então se dizia entre as nações. Parece que é eles que estão dizendo o que aconteceu com aqueles que estavam no cativeiro.
E o que eles dizem? Grandes coisas fez o Senhor a estes. Sabe qual vai ser o testemunho? Não seu deles, reconhecendo que foi Ele, porque tudo o que faz é Ele, quem opera é Ele, quem realiza é Ele, é para Ele a glória, é para Ele o louvor, é para Ele a exaltação. Levanta a tua mão e adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele. Se prepare, porque o ímpio vai ter que reconhecer que o cântico que está na tua boca foi Ele, que o riso que está em teus lábios foi Ele que colocou. Alguém está escrevendo a tua história, e é bom que escrevam e que coloque o nome do autor na tua história. Aí o verso de número 3 é um cântico. E qual é o cântico? Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. Vocês reconheceram? Mas mesmo assim não vai me impedir de cantar. Eu canto para alegrar vocês, eu canto para alegrar vocês, eu canto para trazer paz para vocês, eu canto para que o Deus de Sião, que me alcançou, alcance você, alcance a tua casa, alcance tua família, alcance a tua parentela. Oh, o louvor quebra cadeias, o louvor quebra grilhões, o louvor é poderoso. Eu preciso parar, mas parece me dar uma confusão aqui no 4, porque o 4 ele inicia dizendo: faze-nos regressar outra vez do cativeiro. Senhor presidente, eles já não tinham saído do cativeiro? Já? E por que estão orando de novo? Nos tira do cativeiro. Outra vez, faze-nos regressar outra vez no cativeiro. O que eles estão pedindo é estado anterior 2 vezes melhor. Repetindo, estado anterior 2 vezes melhor. Eles estão pedindo: devolva prosperidade e justiça, devolva segurança e proteção, devolva sonhos, projetos e ideais, devolva o nosso lugar de adoração, devolva, porque nós saímos de um cativeiro e nós chegamos aqui, parece que vamos viver outro. Nosso coração está seco, como uma terra seca. E aí eles terminam o cântico: Senhor, como a corrente do sul, que a água da tua presença venha e invada a minha alma que está seca. Faça desse lugar que está seco um manancial de águas vivas de novo. Faze 2 vezes mais, 2 vezes mais daquele tempo que quando o Senhor descia na casa, a glória era tão intensa que ninguém conseguia se manter em pé dentro da casa. Nós estamos secos, precisamos de Ti. A palavra do pastor Oliveira, eu acho que eu vi ele ali, Carlos Oliveira, pela manhã, resumiu basicamente nisso:
Nós precisamos da presença de Deus, irmãos. Nós precisamos da presença de Deus mais do que qualquer outra coisa. E agora eles têm uma promessa. Olha para a mão direita, olhe para ela, olhe para a tua mão direita e levante ela. O pregador diz muito isso, você educado levanta, mas não sabe por quê. Mas hoje eu vou te explicar que é um mistério poderoso nisso. Provérbios 3,16 diz que na mão direita está o alongamento de dias. Levantou a mão direita e adorou. O Senhor está acrescentando os seus anos de vida. Baixa a direita, ponto, vírgula, olha para a esquerda e levanta a esquerda. E na esquerda está riquezas e honra. Levantou e adorou. Riquezas e honra está vindo daquele que tem para dar. Daquele que tem para dar. Se pode, levanta as duas e adora. 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 Se é para aplaudir, aplauda Ele, porque a glória do Deus de Sião está na casa. Dias prolongados, riquezas e honra. Mas há uma promessa, 5 e 6. Vou voltar ao início da mensagem. Se você prestou atenção, eu pergunto, você responde com um grito. Quando eles saíram do primeiro cativeiro, eles saíram diga tudo. Eles saíram E a pergunta é: o que eles fizeram com tudo no qual eles saíram? Um bezerro de ouro. Deus disse: no segundo vai ser diferente. Eu vou dar uma promessa. E a promessa vai caber nas duas mãos. Ele está no controle. Acalma o teu coração. Ele se revelará e colocará tudo no lugar o que está fora do lugar. Pode estar dando errado, mas Ele manda eu lhe dizer: vai dar certo a partir de agora. Portas se abrem diante de ti, diz o Senhor o teu Deus. Eles voltam. Mas com o que eles voltam nas mãos? Para reconstruir muros. Deixa eu voltar aqui que as moças falaram para mim ficar aqui. Para reconstruir portas, para reconstruir cidade, para reconstruir o templo. Tudo que eles voltam cabem nas duas mãos. Eles olham e dizem: não é suficiente. Aí Deus diz: é mais do que suficiente. Sabe qual é a promessa? Eu já digo ela, mas antes eu digo que eles voltaram. Com o que eles voltaram para Sião para reconstruir tudo? Com sementes. Sementes no hebraico é zera, é futuro, é amanhã. Não despreze o poder de uma semente, por menor que ela seja.
ela morrerá para romper em crescimento para baixo, para depois crescer para cima e dar frutos. Pastor, qual é a promessa de Deus para aquele povo e para nós? É esta: ninguém impedirá a colheita dos trabalhadores da vinha de Sião. Ninguém impedirá a colheita dos trabalhadores da vinha de Sião. Ninguém impedirá a colheita dos trabalhadores da vinha de Sião. Se você crê, adore o nome do Senhor. Ora, passei 1 minuto. Aramanda Yasuri Mikandaraia. Haverá colheita na tua casa, haverá colheita na tua família, haverá colheita no teu ministério, haverá colheita do teu trabalho. Nada se perdeu, diz o Senhor, acumulou. Este ano será um ano de colheitas abundantes. Colheitas que vêm de dentro para fora, não de fora para dentro. Porque a maior colheita que você não pode perder é a sua família, é o teu casamento, é os teus filhos, é o teu ministério. Oh, colheita dentro da tua casa. Depois Deus vai te abençoar do lado de fora. Casa restaurada, bens adquiridos, casa protegida, bens restituídos. Com a permissão do pastor presidente, esteja sobre os pés. Pegue na mão da pessoa que está ao seu lado. Olha no olho dele ou no olho dela e diga: ninguém impedirá a colheita dos trabalhadores da vinha de Sião. Tem colheita para você, tem colheita para tua casa, tem colheita, tem colheita, tem colheita, tem colheita, tem colheita, tem colheita. Prospera a tua palavra neste casamento, prospera, Senhor, a tua palavra neste lar, nesta família, prospera, Senhor, a tua palavra neste ministério, prospera, Senhor, esta palavra poderosa do Senhor, ó Deus, nas finanças dos teus filhos, nos sonhos, nos projetos e nos ideais. Senhor, e nós nos comprometemos diante de Ti. O Senhor será e continuará sendo o primeiro na nossa vida, o Deus de Sião. Amém. Pastor, obrigado. Obrigado pelo carinho. Eu vou descer lá para ver como o meu pai está, porque hoje ele acabou defecando nas calças, está um pouco abalado. É, vou descer para ficar com ele lá, tá bom? Tá bom. Não, tem aqui. Pastor, vou descer lá para ficar com o papai, tá bom? Eu vou descer lá. Obrigado, tá? Vou descer lá para ficar com o pai.
consegui me controlar. Não, mas eu deixei sentada. Tá bom, obrigado.